Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 28ª aula, parte 3 do curso de ASP.NET MVC. Nessa aula eu vou apresentar o Helper Web Image. O Helper Web Image é um HTML Helper que é usado para exibir imagens no navegador. Ele exibe uma imagem previamente definida e permite manipular a imagem em tempo de execução. Esse HTML Helper ele possui métodos que permitem criar, manipular e salvar imagens, suportando os formatos de imagem mais usados, como .jpg, .png, .gif e .bmp. A sintaxe padrão usada, você declara uma instância da classe WebImage, passando no construtor o caminho da imagem. Essa é uma das possíveis sobrecargas que você pode usar para exibir uma imagem usando o Helper WebImage. No caso aqui, para exibir a imagem, você usa a instância criada e usa o método write. Um exemplo de código é criando uma instância, passando o nome da imagem, realizando o redirecionamento da imagem e exibindo a imagem no navegador. Esse é um helper assim, bem simples, tá? Eu decidi mostrá-lo apenas para que você saiba que existe um helper no ASP.NET MVC que você pode usar para exibir imagem. Eu vou apresentar nessa aula um exemplo bem simples que vai mostrar os recursos que o WebImage tem, de uma forma bem simples. Tá? Então vamos abrir o nosso Visual Studio Community 2015, né, que eu vou criar uma solução usando essa versão, tá, do Visual Studio. Tá? Clicar em New Project, vou selecionar linguagem C#, o ASP.NET, né? Selecionar a pasta de trabalho aqui, que é a nossa pasta do curso. Vamos selecionar aqui a nossa pasta 28 Helper Web Image. Selecionando a pasta e eu vou criar uma solução chamada MVC Web Image. Aqui eu vou selecionar um template da ASP.NET 4.5.2, tá? Que é a versão anterior à ASP.NET 5. Tá? Vou marcar o template MVC, sem autenticação, sem hospedagem na nuvem. Vai ser criada uma solução e nessa solução eu vou criar aqui, note que é criada a mesma estrutura de projeto, né, que é criada quando nós usamos a versão do Visual Studio 2003. Então vamos clicar na pasta Controller, vou selecionar Add Controller e vou incluir um controlador. Vou marcar a opção MVC5 Controller Entity e vou dar um Add. Vou chamar esse aqui controlador de Home. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Tá? Eu vou dar um Organize para ele remover aqueles que não estão sendo usados. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir aqui um método para obter a imagem. Né? Ele não vai retornar nada. GetImagem. Aqui eu vou criar uma instância do WebImage. Opa! Para mim criar uma instância do WebImage, eu tenho que usar o namespace, System Web Helper. Tá? Então, vou selecionar esse namespace. Tá? Agora sim, agora eu posso criar uma instância do WebImage. Aqui, vou chamar WebImagem igual a New WebImage. E aqui eu vou definir uma imagem, tá, que eu vou colocar numa pasta aqui que eu vou criar no nosso projeto, que eu vou chamar de imagens. E eu vou escolher uma foto aqui de um bichinho, coati. Tá? Bom, eu criei a instância, agora eu vou tratar essa instância. Eu vou dar um resize nela. Aqui eu já estou usando os recursos do WebImage. Tá? Vou definir o nome dele, né? File name. E vou renderizar a imagem. Tá? Então, para mim ter uma imagem para exibir, eu vou criar aqui uma pasta
chamada imagens, add new folder, chamar imagens, e agora nessa pasta eu vou selecionar add existing item, e aqui ó, na minha pasta de imagens eu tenho a imagem desse, deixa eu ver se eu acho aqui, e tá aqui ó, o cotinho. Então essa é a imagem que eu vou trabalhar. Muito bem, aqui se eu chamar esse método, ele vai renderizar a imagem, tá? Então, se eu criar uma view, ó, vou selecionar aqui o controlador, a método action index, vou dar add view e vou criar uma view index. Se eu vir aqui e renderizar essa imagem usando o helper URL action e chamando a action get imagem. Você vai ver que aqui tá bom. Ó, isso já é suficiente para me exibir a imagem, tá vendo? Eu usei aqui o método URL action que gera, né, uma URL, né, o método action. Então, ele vai chamar a action get image e essa imagem vai ser renderizada aqui nesse controle IMG do HTML. Tá? Então, se eu quiser testar, eu posso executar e a imagem vai ser exibida. Então, eu vou executar. Nós vamos ver o Firefox, que está sendo usado como um navegador padrão, sendo aberto, ó, e ele vai exibir a imagem, tá? Então, essa é uma das maneiras de utilizar esse componente. Mas o que eu vou mostrar nessa videoaula é algumas propriedades, algumas operações que eu posso fazer com a imagem e que é interessante, tá? Que seria o que eu acho mais interessante que o componente tem, tá? Então, para isso, eu vou definir alguns métodos action aqui, ó, que vão realizar essas operações, tá? Então, eu vou, para ganhar tempo, eu vou copiar aí. Só ficou faltando definir aqui, ó, o caminho da imagem, né? Esse image path aí, ó. Então, eu vou definir aqui o image path. Opa. Pronto. Tá aqui. Então, vamos lá. Aqui era um método getImagine que eu já havia definido e utilizado. Então, o que eu fiz? Ó? Eu defini aqui, ó, uma propriedade de image path, que na verdade eu estou dando um get, tá? No caminho do servidor e ele tá obtendo aqui a minha imagem QAT JPG da minha pasta imagens, tá? Está usando o server netpath e está retornando. Aí com essa imagem, tá? Eu posso realizar diversas operações, tá? GetCopied, ele vai cortar essa imagem, né? Nesses valores que eu estou usando aqui. Note que eu crio a instância da imagem, passando o caminho dela, que vai ser essa imagem aqui, ó, esse caminho aqui, certo? E realizo a operação e exibo a imagem. Aqui eu estou dando um flip horizontal, um flip vertical, né? Eu estou redimensionando a imagem, estou aumentando o tamanho dela, vou aumentar um pouquinho mais, para ficar bem visível o tamanho, né? Aqui eu estou fazendo uma rotação à esquerda, uma rotação à direita, e aqui eu estou gerando um texto com uma marca d'água, que é o texto vai ser macorat.net e ele vai ser uma marca d'água na imagem. Eu acho que essas propriedades que são interessantes se você precisar ou fazer alguma coisa com imagem, tá? O WebImage ele permite fazer essas operações, tá? Então, para isso, para fazer essas operações, agora eu tenho que ir lá na minha view, e agora eu vou definir diversos links aqui, né? Por exemplo, eu vou definir aqui, depois de onde ele vai exibir a imagem, né?
Eu vou dar um espaço aqui, tá? E aqui eu vou dar um @html action link. Vou criar um link chamado flip horizontal. Aqui vai ser o texto. A action que eu vou chamar vai ser a action que faz essa operação na imagem, né? Que vai ser esse aqui, ó, get horizontal flip. Então tem que colocar aqui entre aspas, né? Pronto. E eu vou fazer para cada um desses métodos aqui, ó, dessas actions aqui, eu vou gerar um link aqui, tá? Então, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar. Então, eu vou ter quantos links vai dar? 7 links. Flip horizontal, flip vertical, redimensionar a imagem, né? Rotação à esquerda, rotação à direita, texto com marca d'água e cortar a imagem. Cortar a imagem. Então eu vou exibir primeiro a imagem, não vai ser a mesma imagem, né? Depois nós temos as operações que são definidas aqui, ó, usando o controle WebImage, tá? Que são flip vertical, resize, né? Aqui, ó, para você ter uma ideia, estou vindo aqui, rotate left, né? Ó. Eu tenho todas essas propriedades disponíveis, tá vendo? Eu vou deixar a rotate left. Agora basta eu executar. Eu vou ter a imagem exibida ali no navegador Firefox, né? Que ele está chamando o getImage para renderizar a imagem. Depois eu vou... Deixa eu aumentar o tamanho do navegador aqui, ó. Aqui eu tenho os links. Então, por exemplo, ó, texto com marca d'água. Olha lá, macorate.net. Certo? Rotação à esquerda. Correto? Flip horizontal. Olha lá. Flip vertical. Olha lá. Redimensionar. Aqui houve um erro. Opa, coloquei 00 lá. Vamos corrigir isso. 600, tem que parar o projeto aqui. Agora vamos reexecutar. Ali tinha sido um erro de digitação. Vamos voltar aqui à nossa imagem, né? Para redimensionar. Ao maior, rotação à esquerda, rotação à direita, não foi ainda, tá vendo? E cortar a imagem. Ele faz um corte dependendo dos valores que você fornecer ali no método copy. Seria esse aqui, ó. Então, esse componente, ele é um componente simples, tá? Eu apenas fiz essa aula para mostrar que ele existe e apresentar essas propriedades que você pode utilizar num projeto seu, se por acaso você precisar desses recursos. Basicamente é isso, tá? Que eu queria apresentar sobre esse componente. Ele não tem lá muitos recursos mesmo, tá? Então, até a próxima aula.